Viver Bem. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Olá, muito bom dia a você que nos acompanha sempre na telinha da SIC TV, a você que está sempre ligadinho no Viver Bem. Estamos começando mais um programa e hoje com o tema vacinação. Porque a vacinação ela é uma maneira eficaz para que possamos nos livrar de muitas doenças. Começamos essa proteção bem cedo e levamos esse hábito para a vida toda. Mas, ultimamente, algumas notícias têm assustado a população. Depois dos surtos de sarampo do Amazonas e Roraima, outros estados entraram em alerta. Mas, na verdade, nós, em Rondônia, estamos correndo risco? Devemos ou não nos preocupar? Estamos na zona de alerta? O nosso bate-papo de hoje do Viver Bem é sobre vacinas. Por isso, recebemos a Elisete Gomes, ela que é gerente de imunizações da CEMUSA, está aqui conosco mais uma vez. Seja bem-vinda novamente, Elisete. Sente-se, fique à vontade. Afinal, o tema está em auge, né? Todo mundo tem se preocupado com essas doenças. Tem muita gente confusa ainda se deve ou não se vacinar. É bom esclarecer tudo isso, né? Bom dia. Bom dia a todos. Então, nós estamos em alerta por ser região norte, tá? E ainda por receber muitas pessoas que vêm do Amazonas, de barco, de ônibus. Toda hora a gente recebe. É tanto que tivemos um caso, nosso primeiro caso veio do Amazonas e veio de barco. E agora a gente já tem mais um caso também vindo de Manaus. A vacinação a gente sabe, Elisete, que vem desde pequenininho, vem desde criança, né? Esse hábito, essa necessidade, há todo um esquema vacinal. Mas muita gente ainda desconhece a importância desse esquema. Com certeza, as pessoas, a maioria, principalmente adulto, toma uma dose e não volta nunca mais para tomar a segunda. Só toma naquele momento que foi exigido a dose para trabalhar ou para estudar, para alguma coisa desse tipo, não pela importância real que tem a vacina, que é a prevenção. No passado nós tínhamos o sarampo, né? Em 2008 nós tivemos a dupla viral, que é sarampo e rubéola, e hoje nós temos a tríplice viral, que inclui a cachumba, que também é uma das doenças que a gente teve vários casos no ano passado em adultos. E vamos ver uma matéria que ilustra bem a preocupação que os pais precisam ter em relação à saúde dos filhos, reforçando o nosso tema de hoje sobre vacinação. Que a vacina é utilizada para a prevenção de doenças, isso todo mundo já sabe. Mas com tanta informação e com a atualização do calendário vacinal, requer a atenção dos pais. É muito importante, né? Pensar sempre na segurança dele em primeiro lugar. Laila também não perdeu tempo em seguir as recomendações médicas e já deixou em dia o cartão de vacina da Ana Luísa. Então eu como mãe me preocupo mais em manter a carteirinha da minha filha em dia, até porque nós viajamos muito e aqui o que não tem de foco, lá para fora tem, né? Então assim, a gente se preocupa muito em questão disso, né? Então eu prefiro que todas as vacinações que o meu pediatra falar, vai lá e vacina, eu vou lá e vacino. Não há nenhum programa de saúde pública tão bem sucedido quanto as imunizações, as vacinações. Só a aplicação, a prática de vacina conseguiu acabar com doenças no mundo inteiro. Então, vacina num contexto mais geral é o melhor benefício que se pode propiciar a uma população. A introdução do Programa Nacional de Vacinação contribuiu para a redução da mortalidade infantil no Brasil. Do ano 2000 a 2015, houve uma queda de 50% do número de mortes de crianças até 1 ano de idade. Nosso programa de vacinação é um dos melhores do mundo. É claro que não é perfeito, né? Tem muita vacina nova que o governo ainda não incorporou. Por isso é que nós aqui na clínica privada temos vacinas para complementar o programa. Mas aquilo que é oferecido à população é muito bom. O mundo hoje é uma proliferação de bactéria e vírus. Então, qualquer coisinha a criança fica doente. Então, se já imuniza, imagina se não tivesse a imunização.
Se ele não tomasse todas as vacinas e não tivesse todas em dia, se ele já fica doente, imagina sem. O retardo na aplicação da vacina, de um modo geral, é da sopa pro azar. Aí então, reforçando o nosso tema de hoje, né, vacinação. E que bom que vemos exemplos de mães tão preocupadas, né, Elisete? Sim, com certeza. E o doutor Sila foi muito feliz aí nessa colocação, quando eu retardo, ou seja, se eu atrasei o meu esquema vacinal, eu estou exposto à doença, né? Eu estou dando sopa para que a doença entre. Então, com criança, isso deve ser muito mais rigoroso. E quais são, então, as vacinas obrigatórias na infância? A gente começa desde a hora que a criança nasce, que ela tem a obrigação de tomar hepatite B nas primeiras 12 horas de vida. E aí a gente vem com BCG, depois aí nós começamos um esquema de 4 vacinas aos 2 meses, né? Que é penta, pneumo, VIP, meningite do tipo C. Lembrando que a gente teve um óbito de meningite por uma criança que não estava vacinada e a gente tem vacina na rede para isso. E aí a gente vai com 4, a mesma vacina novamente com 6, rotavírus, que é uma vacina importantíssima, né, que reduziu aí o número de doenças diarreicas graves muito, o número de hospitalizações. E também, aí depois a gente vai para uma outra sequência, 9 meses, que já entra a febre amarela, 1 ano, a tríplice viral. Essa que a gente está agora com o surto de sarampo fora do estado. E a gente encontra muita criança que não tomou essa vacina e que está procurando agora. Essa criança, ela está em risco porque ela já passou a fase de proteção da mãe e que ela recebia anticorpos da mãe, por isso é importante que a mãe também esteja vacinada para que ela possa passar esses anticorpos para a criança. E aí ela está exposta à doença. Esse é o esquema preconizado pelo Ministério da Saúde. O esquema preconizado, ele vai desde a criança nascer até os 15 meses. Depois a gente alterna e vai 4 anos no reforço de alguma delas. Mas se eu seguir direitinho até os 15 meses, a minha criança está protegida da maioria das vacinas. Muito bem, estamos falando sobre vacinação, sobre as vacinas que são necessárias para a garantia de uma vida saudável. Você de casa, fique atento ao nosso programa. Iremos para a primeira pausa e daqui a pouquinho estamos de volta. Viver bem. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa hoje falando sobre vacinação. Entenda a importância de manter o esquema vacinal da sua criança na vida adulta em dia. Afinal, trata-se de proteção de mais saúde. A Elisete Gomes, ela é gerente de imunização da Semus, está aqui conosco, esclarecendo um pouquinho do tema. Há pouco falávamos sobre o esquema vacinal preconizado pelo Ministério da Saúde, Elisete. Inclusive, eu queria pegar esse gancho para falar que você foi detalhando, né, as vacinas da infância e tudo mais. Às vezes é muita informação para a cabeça da mãe também. Mas como está tudo anotadinho ali no cartão de vacina, se a mãe consegue guardar aquele documento, fica tudo mais fácil. Tem toda a orientação já descrita ali, né? Isso. A gente costuma preconizar que tudo que é feito a caneta foi o que foi feito na criança. E o que está a lápis é o que a criança ainda precisa fazer. Isso também é orientado à mãe no ato da vacinação, para que ela consiga acompanhar aquele esquema ali. Para isso, não pode falhar na sala de vacina, tem que colocar a data da próxima para que ela possa acompanhar. Então, assim, o que eu quero que as mães gravem é que, a partir do 1º mês, do 2º mês em diante, eu tenho vacina todos os meses, né? Eu dou uma pausa aí com 6 meses, aí eu vou para 9, 1 ano, 1 ano e 3, aí sim, eu protejo meu filho nessa primeira fase da infância. Mas assim, todas as campanhas que forem de reforço, de atualização, aqui a gente teve a campanha da gripe, o nosso público, a nossa menor cobertura foi justamente as crianças de menor de 5 anos. Então essas crianças, elas precisam dos pais para vacinar. Há leis específicas que obrigam os pais até a manter o esquema vacinal adequado para seguir esse calendário?
O Estatuto da Criança, ele é muito claro, que a criança tem direito de ser vacinada. Então, os pais têm que levar, enquanto depender, até 12 anos, enquanto a criança depender dos pais, eles têm direito, né? Agora, a gente sempre a nossa obrigação era acionar o Conselho Tutelar quando isso acontecesse. Mas hoje o MP já entrou na briga, porque as doenças, elas estavam erradicadas no Brasil, a gente tinha certificado de erradicação do sarampo, da poliomielite, e a redução, muito reduzido o número das outras doenças, as complicações delas, e elas estão voltando com mais força ainda. Então o Ministério Público interviu e agora vai haver punição para aquele pai que não levar a criança para vacinar. Nós achamos isso muito, muito importante, vai nos ajudar e muito, que não é o nosso papel, nós não somos polícia para estar obrigando o pai a vacinar, mas se a gente tem um órgão público que se meteu na briga para nos ajudar, já faz uma grande diferença. Há uma campanha da Tríplice Viral ocorrendo, inclusive. E quando a gente fala em campanha, na verdade, é para chamar a atenção, porque a vacina o ano todo está disponível na rede básica de saúde. Essa campanha de intensificação, ela vai até quando? Essa campanha vai até o 31 de agosto. É uma campanha que acontece todos os anos, geralmente no mês de agosto. Direcionada a que idade? Direcionada a crianças menor de 5 anos, de 1 a menor de 5. E esse ano, coincidentemente, aconteceu esses casos de sarampo, o Porto Velho se juntou e pediu para que a campanha fosse antecipada. Antecipou, porém, ela continua sendo para esse público, crianças menores de 5 anos. Mas as nossas unidades estão superlotadas de adultos que já deveriam estar vacinados, porque essa vacina faz parte do nosso calendário vacinal de adulto desde 2008, quando houve o surto de sarampo. Então, assim, essas pessoas que estão indo hoje já deviam ter vacinado. Mas como eu, adulta, vou ter a certeza se devo ou não me vacinar? O ideal era que você tivesse o cartão de vacina para que levasse, nem precisava ir na sala de vacina. Passou na recepção, deu uma olhada como é que está o cartão, já saía da fila e já desocupava o local. Entendeu? E às vezes a gente perde muito tempo explicando que aquela pessoa já tomou, não precisa se preocupar, e aí ela continua lá fazendo tumulto nas nossas unidades. Certo. E olha, com esses surtos de sarampo no Amazonas e em Roraima, o Ministério da Saúde lança números de casos no Brasil. Temos aqui alguns dados, alguns números sobre a doença. Eu queria jogar na tela, então, para o pessoal de casa acompanhar, entender a gravidade da doença, a necessidade dessa vacinação. E olha só, foram 677 casos de sarampo confirmados no Brasil, 444 casos de sarampo no Amazonas, 216 casos de sarampo em Roraima e, infelizmente, o número aqui em Rondônia, que começamos aí com casos, já estamos em 3 casos, né, Elisete, confirmados. Há todo um trabalho de confirmação, um cuidado das secretarias de saúde do município e do estado para também não alarmar a população e assustar, né? Isso. Certo. Também temos 7 casos no Rio de Janeiro, 1 caso em São Paulo, 8 casos no Rio Grande do Sul, 10 e esses casos aqui em Rondônia. Eu pergunto agora, eles alarmam realmente, trazem um olhar especial das secretarias de saúde? A população tem que se preocupar? Com certeza, a gente está aí trabalhando intensificamente desde que começou o primeiro caso. Não é para haver pânico na população, mas assim, aquele que não tem vacina, ele tem que tomar, ele tem que se prevenir. A única forma de prevenção do sarampo é a vacina, então ele tem que ser vacinado. A criança, principalmente, né, nessa fase, ela tem que ser vacinada. A mãe no pós-parto, para que ela possa proteger o seu bebê, porque a vacina ela faz parte do nosso calendário a partir de 1 ano de idade. Então, até essa fase, é a mãe que protege o bebê. Então, ela, lá na maternidade, quando ela tem o bebê, ela já é vacinada contra o sarampo. A gente pode considerar que a nossa região esteja em surto ou em epidemia? E qual seria a diferença dos dois para a gente entender? Ainda não. Epidemia a gente tem já no Amazonas. Aqui ainda não. A gente tem 2 casos isolados, que foi de Manaus, que veio, e um outro caso em Vilhena. Isso é um alerta para que a gente faça o que nós estamos fazendo.
fazendo barreira, fazendo bloqueio dessas pessoas que vêm. Isso que eu ia perguntar, inclusive, quando vocês identificam um caso aqui no estado, há todo um esquema em torno dessa criança, família, crianças que estudam com ela, para evitar que o vírus se alastre? Sim, com certeza. A gente faz o bloqueio, agora a gente teve esse caso aí, já foi feito o bloqueio, tinham 25 pessoas que moravam no entorno de onde essa criança morava, todas elas são vacinadas, né? Feito uma medida de 1 quilômetro aproximadamente de onde ela estava, e todas essas crianças são vacinadas. No hospital também onde ela está, e a gente procura fazer uma busca, juntamente com a vigilância, com o CIEVES, para que eles façam o monitoramento dessa área para a gente saber onde vai atuar. Então, é feito o bloqueio, sim. Como o caso que aconteceu no barco, foi feito o bloqueio em todas as pessoas que estiveram naquele barco, que foi a primeira criança, o primeiro caso. Já foi feito um bloqueio no aeroporto, já foi feito um bloqueio na rodoviária e no Cainágua, onde chegam os barcos, né? Então, agora a gente, juntamente com a Anvisa, a Agevisa, todas as secretarias, foi baixada uma portaria onde todas as pessoas que vão viajar de barco, de avião ou de ônibus, elas só viajam se tiver a carteira de vacinação do sarampo. E isso a gente gostaria que fosse ao contrário também. Quem entrasse no nosso estado só entrasse com cartão de vacina. Muito bem, o Viver Bem vai para mais uma pausa. Você de casa não saia daí, entenda um pouquinho mais sobre vacinas. É daqui a pouco. Viver Bem. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Já estamos de volta. Você é um ótimo dia. Estamos falando sobre vacinação no Viver Bem de hoje, recebendo a Elisete Gomes da Cebusa, falando principalmente sobre os casos de sarampo, né? Temos uma campanha acontecendo no município, em todas as unidades de saúde, para a gente entender, então, Elisete, a gente já falou que a melhor forma de sabermos se há necessidade ou não de tomar a vacina é tendo o cartão em mãos. Se eu não tenho o cartão em mãos, quem pode, quem não pode, como é que funciona esse esquema vacinal? Há restrições para tomar a dose da vacina? Então, a vacina ela é preconizada para crianças, essa campanha é voltada para criança de 1 a menor de 5 anos. Porém, ela está liberada na nossa rede para adultos. De 5 a 29 anos, precisa ter 2 doses comprovadas no cartão. E de 30 a 49, 1 dose somente. Com exceção dos profissionais de saúde, que eles precisam de 2 doses em qualquer faixa etária. 5 a 29 anos, 2 doses. Essas 2 doses devem ocorrer com qual intervalo de tempo? 30 dias. 30 dias. Se ele tomar nesse momento, porque é o que devia já ter sido feito lá na adolescência ou na infância, se ele estiver fazendo agora, o intervalo é 30 dias, que é o intervalo mínimo que se pode dar de uma vacina. Como está tendo caso de sarampo, a gente utiliza o intervalo mínimo para não correr o risco. Acima de 29 anos, apenas 1 dose. Acima de 30 anos, até 49, 1 dose somente. Tem algum público que não pode tomar essa vacina? Então, todo público pode tomar vacina. A única precaução é a reação alérgica ao ovo, aquela reação grave que levou à hospitalização. Mesmo assim, ele não deixa de tomar vacina. A gente tem um centro de referência que fica dentro do hospital de base, que ele é acompanhado pelo nosso médico, Dr. Silas, que apareceu na reportagem anterior, e essa vacina ela é tomada assistida, ou seja, ele fica ali para dar todo o suporte que a criança ou adulto precisa para tomar essa vacina, mas ela tem que ser tomada mesmo com a alergia. Só não pode tomar nas nossas unidades porque não tem apoio, não tem suporte para aquela criança se ela tiver uma reação naquele momento. Então, se perder o cartão, tem que tomar? Se perder o cartão, tem que tomar. E hoje, lembrando que de junho do ano de 2017 para agora, todas as pessoas que fazem vacina nas unidades, elas são cadastradas no sistema de informação e elas, se perder o cartão, é só voltar na unidade de origem, onde vacinou, que vai conseguir uma segunda via.
Lembrando também que essa demora no atendimento é justamente por causa da implantação desse sistema. Tudo que eu faço hoje eu tenho que lançar no sistema, porque senão eu não recebo mais vacina. Infelizmente veio para assegurar tudo. Assegurar e também para ter um controle mais rigoroso em relação às vacinas. Então, se eu fiz a vacina, eu não cadastrei, o Ministério entende que eu ainda tenho a vacina no meu estoque. Então, eu preciso prestar contas de tudo aquilo que eu fiz. Aí a população precisa entender que mudou agora, que a gente precisa passar por esse sistema de informação. Se a criança ou o adulto mesmo estiverem com febre, com infecção na garganta, com gripe, podem tomar a vacina ou é melhor esperar? Sempre que a criança apresenta alguma alteração, é melhor esperar, porque aí você confunde o que a criança já tem com uma reação vacinal. Mas o que contraindica? É uma febre alta, uma gripezinha, um resfriado, não contraindica essa vacina. Não vale a pena arriscar, passar uma semana aí com resfriado esperando melhorar para tomar vacina. Então, contraindica uma febre alta ou uma reação grave a uma dose anterior. E ela tem reações? Porque muitas mães ainda temem as vacinas, as campanhas de vacinação, por medo de reações à vacina. Existe reação? Essa vacina da tríplice viral ela é muito tranquila. Se ela tiver alguma reação, é do tipo alérgico, ou seja, a criança tomou naquele momento. Se a criança empolou o corpinho já na hora, ficou toda marcadinha, teve uma reação alérgica, direto para o hospital e vai fazer um antialérgico e vai ficar tudo bem. Aí o benefício é muito maior da vacina do que a reação que ela pode provocar. Não posso deixar de perguntar, Elisete, existe alguma diferença da vacina que está disponível na rede básica de saúde? Porque a vacina hoje ela está em todos os postos, todas as unidades básicas de saúde, certo? Sim. Para a vacina que é oferecida na rede privada? Não, essa vacina não. A mesma que eles têm na rede privada é a mesma da nossa rede pública, né? Existem outras vacinas que elas são a nossa de vírus vivo e eles atenuado, que é, acelular, que não causa reações, mas isso é uma ou duas vacinas. Essa vacina tríplice viral, febre amarela, todas essas de vírus vivo é igual, tanto no particular quanto no privado. Para a gente fechar o programa de hoje, a sua recomendação, qual é a sua dica? Eu peço que os pais, eles procurem as nossas unidades e, mais ainda, entendam o que está acontecendo no momento nas nossas salas. Tem vacinadores sendo ameaçados, então a gente pede que a população tenha paciência. É um momento diferenciado. Nossa campanha era para criança menor de 5 e não para a população em geral. E a gente está atendendo a população em geral. Procure a unidade mais próxima de você, em horário comercial, de segunda a sexta-feira. O Viver Bem de hoje falou sobre vacinação. Espero que você de casa tenha gostado. Sábado que vem nós estamos de volta. Obrigada, Elisete. Tchau, gente.